Olá, muito boa noite para todo mundo. Fazendo um desvio e volteando a cabeceira do rio, a comitiva estradeira do Terra Viva DBO na TV entrou com a boiada na Chapada já com a tarde morredeira, em tempo de armar a rancharia na roda de uma gameleira copada que é parada boiadeira. E depois de acender a fogueira, está chamando agora a pionada para nossa folia violeira, começando a função com a apresentação da prosa abrideira do dia. Quando a nossa sabedência é pouca para resolver os problemas e pendências da lida, a precisão então é de ter uma dose generosa de paciência para não deixar a vida entrar numa estrada enganosa. E sendo assunto complicado, como é o caso de fazer um programa organizado de reprodução do gado na fazenda, o mais recomendado é buscar aconselhamento com um especialista, que é o que a gente vai fazer agora, aqui mesmo no nosso arranchamento, com a apresentação da nossa sessão Raças e Cruzamentos, com o zootecnista Alexandre Zadra. E a pergunta de hoje veio de Encanto, no Rio Grande do Norte, mandada pelo companheiro fazendeiro Albertone Neri, que, aliás, é conhecido por todo mundo lá como Zezinho. Ele conta que fez no seu rebanho um tricross com touros canchim em vacas meio-sangue Senepol e Zebu, e tirou aí uma novilhada muito rústica e precoce no ganho de peso. Aí ele está querendo saber quais as raças recomendadas para cobrir essas fêmeas em monta natural, para manter aí essa rusticidade nas próximas gerações, né? Pois então, está todo mundo convidado para escutar o que é que o Zadra vai falar. Olá, seu Zezinho, tudo bem? Obrigado pela pergunta. Essa fêmea que você tem, que o senhor tem, canchim, com um F1 Senepol Nelore, ela é, apesar de ser filha de um animal 5/8, a gente lembra que a mãe Senepol Nelore é 100% tropical. Ou seja, você jogou um animal que é 5/8 europeu, 62% europeu, nessa F1 Senepol Nelore, que é tropical. Assim você faz um animal que é 31% de raças do frio, quando você cruza um canchim nessa fêmea Senepol Nelore. Ou seja, ela tem 70% de tropicalização, de adaptabilidade, como eu costumo dizer. É muito adaptada e o senhor gerou heterose excelente. O canchim vem de Charolais, 5/8, jogou numa fêmea que é uma taurina zebuína, excelente, vigor híbrido, heterose e complementariedade, já que o canchim é de maior porte e a Senepol Nelore é mais precoce. Excelente cruzamento, parabéns. Agora, o que jogar em cima, já que você gerou uma fêmea que é 31% de raças do frio, já que ela é filha de um 62% do canchim, né? Sobre uma Senepol Nelore que é do calor, então você tem fêmeas aí que são 70% do calor. Você ainda pode jogar bimestiços ou mesmo o caracu ou bonsmara. O caracu você gerará animal novamente muito tropicalizado, com heterose máxima, animais de maior porte. O bonsmara, como ele tem o metabolismo de um bimestiço, o senhor estará gerando uma heterose de 100% com o bonsmara sobre o seu gado, as filhas do canchim. E também tem os bimestiços, como Brangus e Brafor. Excelentes opções também. Um pouco menos heterose, mas como tem touros super provados, a gente conhece os touros, hoje Brangus e Brafor, o trabalho do Brangus e Brafor é excelente, como genética, a gente sabe recomendar bem os touros para cada situação, então pode utilizar o Brangus ou Brafor. Então, primeira opção é bonsmara, depois caracu ou Brangus e Brafor, ok? Todos esses vão cobrir aí no calor seco da sua região. Se for um calor úmido, prefira o caracu ou mesmo o bonsmara. Se tiver um Brangus ou Brafor da região, compre-os aí na região mesmo, que estarão um pouco mais adaptados, ok? Espero ter respondido sua pergunta, seu Zezinho. Um abraço a todos e vamos para o campo. A comitiva vai fazer aqui uma rápida parada para descansar um pouco a boiada, e se o companheiro fazendeiro quiser pegar uma soca de café no fogão, dá tempo, mas tem de ser ligeiro para não perder o recomeço da função.
De acordo com um levantamento feito pela consultoria Agrifato, em 2021, a União Europeia comprou do Brasil produtos da agropecuária no valor equivalente a 17 bilhões e 900 milhões de dólares, o que representou 14% do total das vendas externas do nosso setor, ou 6,3% de tudo o que foi exportado pelas empresas brasileiras em todas as áreas de atividade no período considerado. Nem carece de dizer, porque os companheiros e companheiras fazendeiros estão cansados de saber o tamanho da importância deste freguês para a economia brasileira e para quem ganha a vida na lida de plantar lavoura e criar rebanhos, né? O problema é que o bloco europeu está bem avançado na discussão de uma lei muito rigorosa, cuja finalidade seria, supostamente, combater o desmatamento global, mas que pode prejudicar gravemente a nossa atividade aqui no Brasil. Pois então, para campear informação de qualidade a respeito dessa questão, a gente convidou para a nossa entrevista do dia a médica veterinária e economista Lígia Pimentel, diretora executiva da Agrifato, que vai participar da função Falando ao Vivo pelo computador, aqui mesmo da capital paulista. Boa noite, Lígia. Obrigado por você ter aceitado o nosso convite para esta prosa aqui no programa. Seja muito bem-vinda, como sempre. Boa noite a todos. Obrigada, Sidney, pelo convite. Ô, Lígia, fazendo um resumo ligeiro, né? O que é que está escrito nesse projeto de lei da União Europeia, hein? Os países da União Europeia, basicamente, de maneira bem resumida, eles não vão comprar mais produtos provenientes de áreas, por exemplo, em que tenha havido desmatamento, mesmo que esse desmatamento dentro do país em questão seja legal, ou seja, esteja dentro das normas regulares, né, da legislação. Então, esse é um ponto bem importante e que, obviamente, acaba preocupando um pouco a gente, chamando a atenção aí dos produtores rurais brasileiros. Lígia, agora, de que maneiras isso vai influenciar a produção e as exportações brasileiras, né? E quais serão os produtos prejudicados se essa lei for aprovada, Lígia? Olha, veja bem, o primeiro ponto é que isso vem de encontro, né? Vem ao encontro da nossa legislação, porque nós temos possibilidade de abrir áreas até certos limites que variam de acordo com os diferentes biomas. Então, como é que vem, né, um país estrangeiro impor uma regra diferente da nossa lei? Então, provavelmente isso vai ser regionalizado, né? Nós vamos ter que ver como isso será aplicado e talvez crie-se aí um selo de um produto Europa, em que a gente consiga acompanhar, né, do começo ao fim e provar que não vem de áreas desmatadas, mesmo que legalmente, tá? Isso de maneira natural talvez gere até um prêmio no pagamento por esses produtos. Agora, se for generalizado, se for uma questão que se estenda a todo o Estado brasileiro, né, a toda a nação brasileira, aí nós teremos um grande problema, porque a gente vai ficar inviabilizado de vender para eles, porque até adequar o país todo, nós estamos falando de uma produção agropecuária gigantesca, monumental, titânica, né? Vai ser bastante difícil, porque nós vamos ver as duas coisas se conflitarem, né? Uma regra de um consumidor externo e regras domésticas que a gente obedece aqui. Então, eu acho que vai ser mais uma coisa regionalizada, mais palpável, mais factível. E talvez gere até mesmo prêmios para que haja esse diferencial, né, para as empresas exportadoras que conseguirem comprar e provar que esse produto não vem de áreas desmatadas, mesmo que legalmente, por exemplo. Uhum. E quais seriam os produtos mais afetados, Lígia? Pois é, né? A gente tem sempre um problema dentro da pecuária. Então, para explicar o motivo, a gente precisa explicar um pouquinho da dinâmica de como acontece a derrubada de áreas hoje, né? Principalmente dentro da Amazônia Legal. Aí a gente estaria falando de desmatamento ilegal. O desmatamento ilegal hoje ele é caso de polícia, né? Porque a gente sabe que não pode fazer. Por as pessoas de propriedades privadas cuidarem normalmente de suas propriedades, o problema é ele se localiza, ele se foca principalmente em áreas públicas e ele está altamente relacionado com grilagem de terras. Então o cara abre a área, uma área dentro de um parque público, de uma zona devoluta, enfim,
E depois ele tenta regularizar aquela área ou limpar a produção daquela área através de outras fazendas, e isso é mais fácil fazer com o boi. Primeiro porque depois que a gente derruba a mata, é mais fácil colocar boi do que lavoura, né? O boi ele aguenta mais tempo, sem colheita, sem trabalhos ali, do que as outras culturas. Em segundo lugar, porque eu posso criar o gado numa fazenda ilegal, por exemplo, né? E recriá-lo em uma legal, fazendo aquilo limpar, né? Então, esse é um problema de caso de polícia, né? O problema ele fica agargalado, porque é difícil você ganhar robustez e tamanho fazendo uma atividade legal. Hoje, a pressão é muito grande, mas a gente sabe que ainda acontece. E temos que lembrar também que não é uma justificativa, mas é uma explicação. Nós temos uma área gigantesca de Amazônia Legal, não temos contingente, nenhum país do mundo tem, para te falar bem a verdade, teria, né, contingente para fiscalizar. São áreas sem infraestrutura, né, sem acesso logístico, com baixa densidade populacional, ou seja, ali, com uma fronteira gigantesca também, então ali acontecem todo tipo de ilegalidades, tá? Desde tráfico de drogas, passando pelo desmatamento ilegal, grilagem de terra, tráfico de pessoas e desmatamento também. Para se ter uma ideia, há municípios em que o tráfico emprega mais do que as atividades formais. Então, a gente tem uma dificuldade, né, de fiscalização dessas áreas. Então, o problema não pode ser... O desmatamento ilegal, ele não deve ser atribuído, né, ao agronegócio formal, tá certo? Que, de fato, exporta e comercializa. Bom, dito isso, a gente entendeu já que entra primeiro a pecuária, depois a pecuária, pela natureza aí das eras do animal, ela tem uma facilidade de se tentar limpar essa pecuária que foi começada em uma área suja, uma área pública, uma área ilegalmente ocupada e desmatada. Então esse é o ponto feio, né, que todo mundo crucifica muito o Brasil por conta disso. Outro ponto é que a gente teria que, de fato, pegar zonas, né, onde ainda existe a possibilidade de se desmatar legalmente através das licenças ambientais e já abrir mão de usar essa área. Isso pode acontecer um pouco mais relacionado, por exemplo, à soja, que tem se expandido bastante em propriedades pecuárias, por exemplo. Então, você pega a soja, planta numa área ali, e às vezes tem uma mata sobrando que você ainda consegue abrir, você está entrando numa área de integração lavoura-pecuária. No primeiro ano que você faz a integração, você perde a área de pastagem, né? Por quê? Porque você ainda não está mais produtivo, você ainda não fez a integração, você tem um pasto que virou lavoura, então no primeiro momento você transforma aquilo em soja e perde a área de pasto para ter colocado a soja no lugar. E aí você tem possibilidade de abrir, você precisa abrir para lotar com gado ali que está sobrando, tá faltando área, você normalmente abre. Então eu colocaria essas duas culturas como os dois pontos principais aí que estariam relacionados às exportações. Até mesmo porque são esses produtos que a gente exporta também bastante para aquela zona, para aquela região. Lígia, em que ponto está a discussão da lei lá na União Europeia? Já foi aprovada, já passou pelo parlamento. Então, a gente tem aí quase que certeza que vai ser aplicado. Agora, essa lei da União Europeia não poderia ser uma boa contribuição para o controle do desmatamento e do aquecimento global? Essa pergunta é provocativa. Essa pergunta é provocativa e eu vou dar a minha visão pessoal, né, como profissional e técnica que trabalha nessa área há quase 20 anos. Eu acho que nós temos uma legislação extremamente rigorosa, incomparável, né, imparagonável a qualquer outra do mundo. A própria União Europeia não possui uma lei semelhante, não possui área de APP, não possui mata ciliar, tá? Então, assim, as leis lá são bem frouxas. Eles já fizeram uma ocupação proporcional de território maior do que a nossa na maioria dos países, juntando todo o bloco, obviamente, né? Quando a gente fala, quando a gente pensa. E o Brasil ainda detém, entre áreas de preservação, né, e unidades de conservação, a gente tem 66,3% do território nacional preservado. Então, pensando aí, vamos arredondar para cima para puxar para o meu lado aqui. Quase 70% do país em áreas de preservação e conservação. Então, é bastante. A nossa produção agropecuária, ela é feita em 30% do território, né? De todo o que se é conservado no Brasil, desses 70%, metade, de acordo com a Embrapa, estão conservados dentro de terrenos privados rurais.
Então, eu acho que a gente preserva até que bastante. O que a gente precisa combater é como caso de polícia, como Estado, o desmatamento ilegal e seguir nossas regras. Essa regra da União Europeia, eu acho que eles mesmos não aplicam a eles. Eu acho que vira mais uma barreira comercial do que, de fato, uma necessidade ou interesse em preservar, na minha visão. A suspeita sempre é essa, né? Só falta eles pedirem para a gente voltar nos limites aí de 1530, né? Aí vai ficar do jeito que eles querem. Lígia, eu queria agradecer demais a sua participação aqui no programa. A gente está sempre junto, né? A gente tem conversado um pouco ultimamente, mas liga para a gente prosear mais, né? Vamos, tá bom? Combinado. Vai ser um prazer. E a gente vai continuar acompanhando essa situação aí, contamos com você para ajudar a gente entendendo. Um abraço, obrigado, viu, Lígia? Grande abraço a todos. Tchau, tchau. Esta nascente na beirada da estrada, mais para frente, vai formar o Ribeirão da Fazenda Conceição, que é uma antes da ramada para onde a gente está levando esta boiada. E sendo aqui a metade da jornada que foi combinada, é nossa intenção fazer agora uma parada ligeira e voltar para ali da Machadeira dentro de mais alguns instantes, com o noticiário e o nosso comentário a respeito do andamento da negociação com o boi gordo, que tem hoje a seguinte manchete chamadeira. Nestas horas fechadeiras do mês de abril, o consumo só piora. Lá fora o freguês chinês demora. A oferta de gado terminado cresce e a nossa praça boiadeira padece cada vez mais desembestada na descida da ribanceira. É só o tempo de pegar uma guampa de água no Ribeirão e é já que a gente volta para dar continuação na função. Para não errar na condição da negociada de boiada, o fazendeiro tem de desvestir a afobação e a ansiedade e caçar informação de qualidade sobre a realidade do mercado. Pois então, para resolver esta precisão, é só pegar a caneta e a caderneta e prestar atenção no noticiário e no nosso comentário a respeito do boi gordo e da sua cotação. Faltando agora só mais 2 dias de serviço e mais algumas horas para fechar o mês de abril e mandar o pacote para os arquivos da história, o caso que tem para ser contado é que a situação está ficando cada vez mais complicada e na nossa Praça Boiadeira o carretão está largado e desembestado na descida da ribanceira. A explicação, conforme a gente tem falado aqui de assim e outro também, é uma conjuminação derrubadeira formada pelo esmagrecimento da demanda por carne aqui no mercado caseiro e também no estrangeiro, com o aumento da oferta de gado terminado por causa do fim da safra de capim. Pois então, sem mais enleios nem devorteios, fiquem já os companheiros e companheiras boiadeiros informados de que, no balanço do dia da Scott Consultoria, foram apuradas mudanças nas cotações em 22 das 32 regiões pesquisadas no país inteiro, e o pior é que todas foram no rumo de morro abaixo. A lista foi encabeçada por Barretos e Araçatuba, aqui em São Paulo, onde a vaca foi derrubada para R$ 243,50 a prazo e livre do Fundo Rural. No Rio de Janeiro, o boi caiu para R$ 246,50. Em Belo Horizonte, a capital das Minas Gerais, a derriçada foi geral, com o macho voltando para R$ 223,50 e a fêmea para R$ 216,50. No norte do estado, o boi foi rebaixado para R$ 236,50 e a vaca para R$ 221,50. Na região sul, o macho piorou para R$ 248,50. No Triângulo Mineiro, o boi já não vale mais do que R$ 238,50 e a vaca do que R$ 226,50. Em Campo Grande, a capital de Mato Grosso do Sul, e em Três Lagoas, o macho escorregou para R$ 251,00 e a fêmea para R$ 233,50. Em Dourados, o boi recuou também para R$ 251,00 e a vaca para R$ 236,50. No sudeste de Mato Grosso, o macho voltou para R$ 233,50. No Espírito Santo, o comprador está oferecendo pelo boi R$ 231,50 e pela vaca R$ 218,50. No sul do Goiás, a vaca retrocedeu para R$ 218,50. No sul da Bahia, o preço novo do macho é R$ 236,50 e o da fêmea R$ 221,50. No oeste do estado, o boi se largou para R$ 246,50. Em Marabá, no Pará,
O macho retrocedeu para R$ 226,50 e a fêmea para R$ 216,50. Em Paragominas, o tombo foi só do boi, que está sendo falado na base de R$ 243,50. No sudeste da Rondônia, a machadada também acertou só a fêmea. Aliás, acertou a fêmea, que foi cortada para R$ 207. A mesma coisa aconteceu no sul do Tocantins, que também está trabalhando agora com a vaca nessa merreca de R$ 207. No norte tocantinense, a fêmea afundou para R$ 212. No noroeste do Paraná, o fazendeiro que ainda tem vaca gorda para vender está sendo obrigado a entregar por R$ 238,50. E no oeste de Santa Catarina, o valor máximo do boi agora é R$ 276. Meu mundo é o fundo do sertão, debaixo da lua majestosa e formosa, reinando no céu de estrelas, na terra cheirosa de chuva do capim, assim, solto, feito cateto no capão de mato, bebendo água no regato, voando com araras em final de tarde e passeando com pombas em bandos. O meu assobio é igual ao pio de codorna, de inhambu e de perdiz. Eu canto tanto quanto o irapuru, e na madrugada é o sabiá que me diz a hora de levantar e sair para lidar, pelejar e arrumar jeito de ser feliz neste eito. No chão do sertão, a lida é a inspiração para a poesia e no braço da viola, a vida vira uma grande cantoria. E para celebrar a riqueza da verdadeira cultura sertaneja brasileira, o canal Terra Viva convida todo mundo para a noite de autógrafos da coleção Versinhos de Caipira, de autoria aqui deste jornalista, poeta e escrivinhador que sou eu mesmo, Sidney Mastio, na Exposebu 2023. A data é dia 2 de maio, terça-feira, às 8 horas da noite. E o local é a Casa do Terra Viva, no Parque Fernando Costa, em Uberaba, nas Minas Gerais. Não perca, dia 2 de maio, às 8 horas da noite. E quem não puder ir na feira e quiser saber como fazer para comprar um exemplar ou logo a coleção inteira, pode me ligar no meu telefone pessoal, que é o 11 98 224 1807. Eu vou repetir, 11 98 224 1807. Ou mandar um e-mail para sidneymasco@uol.com.br ou me achar ainda lá no Facebook. Sendo hora da despedida, a comitiva fica muito agradecida pela atenção recebida e antes de pegar a estrada de volta lá para o Alto Sertão, já deixa marcada a próxima apresentação do Terra Viva DBO na TV para amanhã, às 6h30 da manhã e às 7h25 da noite. Um abraço para todo mundo e até a vista então.